Vamos falar do telescópio parcial James Webb, que está usando todo o seu poder e toda a sua versatilidade para observar a formação de planetas ao redor de uma estrela. Isso mesmo que você ouviu. Formação de planetas. Porque o James Webb está fazendo algo sem precedentes na história da astronomia. Ele está conseguindo na verdade, observar a formação de 2 exoplanetas que orbitam o sistema, ou a estrela, conhecida como PDS-70. A estrela PDS-70 está localizada em aproximadamente 370 anos-luz de distância da Terra. Ela é uma estrela muito jovem. Ela tem apenas 5 milhões de anos de vida. Se comparada com o Sol, que tem 4,56 bilhões, ela é uma estrela muito jovem. Ao redor da estrela existe um disco de gás e poeira que está ali com uma grande lacuna no meio. E é nessa lacuna onde estão se formando os 2 planetas, conhecidos como PDS-70b e PDS-70c. Não preciso do B, não. PDS-70b e PDS-70c. É ali que eles estão tomando forma. E essa lacuna é uma zona de construção planetária, onde novos mundos devem estar coletando material para crescerem mais. Isso é muito interessante que o James Webb está vendo. Para fazer isso, ele usou o seu sistema de observação do infravermelho próximo. Ele usou um instrumento chamado NIRIS, que é muito bom para fazer esse tipo de observação. É uma técnica muito inovadora de você observar um sistema de exoplaneta, porque é como se você diminuísse o foco ofuscante da estrela, para que você possa ver os detalhes que estão ao redor dela. Então é como se você desse uma desfocada na estrela. Você observa a estrela, mas você desfoca ela. Quando você desfoca a estrela, aparecem as coisas que estão ao redor. E assim foi que os pesquisadores conseguiram detectar tudo isso que está acontecendo. Isso é uma coisa totalmente nova que o James Webb está fazendo. Dessa maneira, as observações feitas com o telescópio espacial James Webb confirmaram a presença de 2 planetas gigantes ainda em processo de formação. Esses planetas estão sugando material do disco, como crianças pegando bloquinhos de construção. Então eles estão ali, se montando ainda. Os pesquisadores mediram a luz dos planetas no infravermelho médio, usando o NIRS do James Webb, e determinaram que ambos os planetas parecem estar acumulando gás, uma fase crítica no seu desenvolvimento. As fotos assinaturas de detecção do PDS-70b e do PDS-70c permitiram medições precisas, tanto do seu brilho como da sua localização. Isso é muito interessante. Outra coisa, se não bastasse isso, os dados obtidos pelo James Webb sugerem também que os planetas podem ter anéis de material ao seu redor. E se, quando uma estrela tem um anel de matéria ao seu redor, ela forma planeta? Quando um planeta tem um anel de matéria ao seu redor, ele forma o quê? Lua. Então pode ser que o James Webb esteja vendo, não só o nascimento de 2 exoplanetas, mas também o nascimento de exoluas. E aí seria sim uma coisa mais do que extraordinária na história do James Webb. As observações anteriores feitas do PDS-70b e do PDS-70c em comprimento de ondas mais curtos foram amplamente explicadas por modelos originalmente projetados para estrelas de baixa massa e anãs marrons. No entanto, as novas observações do James Webb, feitas em comprimento de onda maior, revelaram luz extra, que não poderia ser totalmente explicada por esses modelos. Essa luz extra sugere a presença de material extra quente ao redor dos planetas, ou seja, discos que podem formar luas. Isso seria incrível incrível se o James Webb descobrisse isso. As descobertas feitas no sistema PDS-70 estão dando ao astrônomo uma imagem mais clara e mais ampla de como os planetas se formam. Isso é muito legal, porque a gente vê formação de planetas em várias etapas. Já falei isso aqui para vocês. E, como não tem como a gente ter um filme passando a formação de um planeta, porque isso demora muitos milhões de anos, a gente tenta encontrar planetas se formando em diferentes etapas. À medida que a gente encontra esses planetas em diferentes etapas, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça, e a gente vai achando novas pecinhas para serem encaixadas nesse quebra-cabeça. E é isso que o James Webb está fazendo. Então ele já observou sistemas muito mais novos, o que eu trouxe na semana passada, aquele outro sistema lá do HH-30, aquilo lá é muito mais novo do que isso, por exemplo, ali está na fase da construção do disco de poeira. Agora está um passo mais à frente, você já tem os planetas se formando. Depois vai ter uma outra fase, que é quando o disco já estiver limpo, e aí vai se evoluindo nessa linha do tempo da formação de planetas.
Mas o James Webb está revolucionando o nosso entendimento, porque ele está mostrando algo com uma resolução impressionante, está mostrando algo de maneira inédita, está mostrando a formação de 2 exoplanetas, não de um só, ou seja, vai dar para estudar a interação e tudo mais, e possivelmente de exoluas, que aí sim seriam coisas realmente impressionantes. E o que os astrônomos querem fazer com esse sistema PDS-70? Essa não vai ser a última vez que você vai ouvir falar desse sistema aqui no canal, porque eles observaram com o infravermelho próximo. Lembre que o James Webb observa no infravermelho próximo e no médio, então agora os astrônomos querem usar o MIRI e a NIRCam para poder fazer imagens destes 2 exoplanetas, juntando comprimentos do infravermelho médio e o infravermelho próximo. Na verdade o NIRCam, esse instrumento que ele usou, é um espectrógrafo que usa o infravermelho próximo para fazer essas observações. Então vocês vão ver que no artigo lá tem muito gráfico de espectro, obviamente, porque é um espectrógrafo que fez isso, e isso é importante para entender que tipo de material que estes planetas estão acretando ali para se formar. É uma descoberta realmente espetacular, é maravilhoso você ver isso acontecer, está acontecendo na frente, na nossa cara. James Webb está fazendo história, olhando, jogando a história na nossa cara, de maneira realmente espetacular. E vai ter muita novidade ainda do PDS-70. Fiquem ligados aqui, porque o PDS-70, essa não vai ser a primeira vez, não é a primeira vez, e muito menos será a última que nós vamos falar deste sistema planetário. Então está aí, de novo, repetir aqui pela milésima vez, até vocês colocarem na cabeça de vocês, a grande questão do James Webb é a sua versatilidade. Da mesma maneira que ele observa galáxias no início do universo, que vai observar o 2024 YR4, quando ele passar mais prestes, agora em abril, abril, maio, ele vai fazer as observações, observa galáxias, observa planetas do sistema solar, observa estrelas se formando, planetas se formando, ele faz trabalhos como este aqui. Então, não tem, na história da astronomia, um instrumento tão versátil quanto o telescópio espacial James Webb.